começou na questão de reportagem? Como é que tu viu que era isso que tu queria fazer pra vida? Demorou, viu? Demorou. Antes de fazer jornalismo, eu tinha feito sistemas de informação, informática, depois fui pra publicidade, depois me encontrei no jornalismo. Mas eu sempre quis ser jogadora de futebol, esse foi meu sonho, era meu sonho ser jogadora de futebol. Só que o futebol feminino hoje, ele tá caminhando a passos de formiguinha, imagina na minha época, né? Eu já tô com 31, então lá pelos anos 90 era muito mais difícil ainda o futebol feminino, né? E eu queria estar perto do Grêmio de alguma forma, estar perto do futebol, que era uma das coisas que eu mais gostava de fazer. E aí eu tinha muita habilidade com câmera, desde pequenininha, assim. O meu pai, na época das filmadoras e tal, ele levava pra tudo quanto é lado e eu ficava pra ele, pai, filma eu aqui, filma eu aqui, filma eu aqui. E até hoje a gente olha, assim, as câmeras e, cara, só nasci, eu nasci pra isso aí mesmo, eu tenho que fazer alguma coisa com comunicação. E aí comecei a estudar, né, comunicação, fazia vídeo na internet já, desde a época do videolog, não era nem o YouTube nem existia ainda. E aí eu gostava muito daquilo, só que não era uma coisa muito compromissada, né? É o que os youtubers fazem hoje, mas em uma outra época. Mas era de zoeira, assim, pegava a câmera, saía filmar churrasco com amigos, assim. Era praticamente um reality da minha vida. E aquilo ali só era para um hobby, eu gostava muito de fazer, mas nunca pensei que aquilo ali pudesse ser uma profissão, né? E boca aberta, né? Porque eu já tava, se eu tivesse continuado aquilo que eu fazia antes, eu já estava rica. Mas aí comecei a ir pro lado da comunicação mesmo. Quando eu fiz sistemas de informação, eu já tinha o videolog e o Patrola da RBS foi fazer uma reportagem comigo. E aí a Rodaica naquela época falou, o que tu faz, né, de faculdade? Assim, eu faço sistemas de informação. Ela, o que tu tá fazendo nos sistemas de informação? O que tu tá com informática? Sério, pelo amor de Deus, teu negócio é comunicação e tal. Ali eu fui pra publicidade. E aí na publicidade ainda, não é isso aqui que eu quero ainda. Apesar de hoje ter uma agência, não é isso que eu quero ainda. E aí quando eu fui pro jornalismo, que eu fiz as cadeiras ali de rádio, de TV, daí eu me encontrei totalmente e aí não saí mais. E foi uma forma que eu descobri que eu gostava muito de comunicação mesmo, gostava de me comunicar e ainda fiquei perto do Grêmio, do jornalismo esportivo, então fechou todas pra mim. Mas ficou perto do Grêmio, mas acabou indo pro Rio de Janeiro, né? Fui. Como é que foi isso? Então, quando a gente começa a fazer jornalismo, pelo menos na minha época, o meu sonho de consumo sempre era trabalhar na Globo, né? Não tinha como não passar pela Globo. Só que a gente sabia que era muito difícil ir pra Globo, né? Então eu fiz aqui a minha cancha na Ubra TV, depois eu fui pra Band, né? E ali na Band foi a minha escola, eu aprendi muita coisa. Eu ganhava R$300 na Band como estagiária. Mas assim, eu faria tudo de novo porque foi a minha escola. Assim. Eu era repórter, eu era produtora, eu era editora de texto, eu era editora de imagem, eu era repórter de rádio. Então tudo eu fazia ali na Band. E aí, como eu já tinha uma bagagem muito boa como estagiária e estava estudando ainda, eu me candidatei para o Estagiar, que é um programa de estagiários da Globo. E falei, vou fazer aqui, vou ver como é que é, né? E aí eram uns testes lá com milhões de pessoas do Brasil inteiro e eu fui passando, até que foi a seletiva lá no Rio. E aí eu fui pro Rio e agora tem que ir, né? Agora já tô na metade do caminho aqui. E aí eu comecei a fazer e passei lá na seletiva de presencial de novo. Passei na última etapa e aí eu passei pra Globo, Sport TV e Globoesporte.com. Caraca! E aí agora eu tenho que escolher entre Globo, Sport TV e Globoesporte.com. Que decisão ruim, né? E daí eu fui pra Globo, pra TV mesmo, pra TV Globo lá no Rio de Janeiro. Fiquei 4 anos lá, peguei Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas. Foi a melhor fase, assim, da minha vida como jornalista, sem dúvida. Foi um corrido, espetacular. Mas um corrido bom. Muito bom, muito bom. E como é que foi pra história desses? Cara, se a Band foi a minha escola, assim, a Globo foi a minha universidade total, assim, de como eu aprendia a produzir conteúdo, né, a ser jornalista de verdade, de pensar em grandes produções. Eu trabalhei no Globo Esporte, trabalhei no Esporte Espetacular, fiz a Central da Copa, que eu aprendi muito na Central da Copa, foi muito legal. Fiz as Olimpíadas também, então, cara, foi espetacular, assim, é o sonho de qualquer jornalista esportivo trabalhar na Globo. Não tem, eu acompanho ainda o trabalho até hoje, assim, não tem comparação com outro lugar, assim, é a Disney pro jornalista esportivo, não tenha dúvida, assim, é muito bom.